Olá, meu convidado de hoje no Ideias da Aldeia é Roberto Birgel, pianista, compositor, regente, diretor musical, autor teatral e atualmente coordenador do curso de música da Usina de Arte João Donato. Olá, Roberto, é um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Prazer estar aqui. Roberto, eu sei que essa não é a primeira vez que você vem ao Acre e nem foi a usina que te trouxe aqui, né? Você já conhecia o Acre de algum tempo atrás. Queria saber o que te aproximou do Acre? Olha, o que me aproximou realmente do Acre foi uma amiga muito querida que eu conheci no Rio de Janeiro, a Clarice Batista. Eu conheci ela atriz no Rio de Janeiro, nós fizemos alguns espetáculos junto, ela era atriz, uma jovem atriz, e eu, na época, já fazia direção musical e compunha trilhas para espetáculos. Naquela ocasião, a gente se conheceu, isso no final dos anos 80. E aí, certa ocasião, em 92, ela me convidou para vir aqui dirigir um espetáculo que o grupo dela estava montando aqui em Rio Branco e ministrar uma oficina de música para teatro. Isso foi em 92 e foi a minha primeira experiência. Naquela ocasião, foi muito interessante porque o Acre, para mim, era assim, sabe, o estado mais longínquo do Brasil que eu já tinha ido. Depois eu viajei muito aqui pela região norte e voltei ao Acre algumas vezes. A sua experiência de Amazônia foi aqui a primeira vez que você veio? Foi porque um pouquinho depois disso, em 93, eu desenvolvi um trabalho todo em Manaus. Uhum. Mas depois depois daqui da região norte. A primeira cidade da região norte que eu estive, assim como trabalhando como profissional, foi Rio Branco. E foi maravilhoso, porque naquela época toda essa cultura da região norte, que hoje para mim é tão querida, era novidade. Então eu fui descobrindo o tacacá, descobrindo, sabe, tudo. Foi o Mapinguari. E nessa ocasião, por falar em Mapinguari, é que surgiu, eu tive contato então com esses elementos, todos da cultura amazônica, e escrevi uma peça chamada O Casamento da Filha de Mapinguari, que hoje é uma peça que volta e meia me contam assim, está sendo montada em Manaus, está sendo montada aqui em Rio Branco mesmo, esses tempos atrás, um grupo pegou esse texto para montar e ela já deve ter, sei lá, umas 20 e tantas montagens. Que interessante. Muito interessante. E, Roberto, e esse projeto da usina? Como é que você chegou, se aproximou? O que você pensa dessa proposta? Olha, esse projeto é, de longe, o projeto mais audacioso, interessante e profundo que se está fazendo hoje no Brasil em termos de educação artística. Por quê? Porque ele está parando o processo educacional para balanço. Ele está tentando entender um pouquinho melhor o que é a cultura brasileira e, a partir daí, criar novos paradigmas. Você veja, a maior parte das escolas de música do Brasil, elas têm como base, o Conservatório Brasileiro, estabelecido no Brasil no século XIX, e que é, vamos dizer assim, um modelo internacional europeu. O standard é europeu. Claro que hoje nos Estados Unidos, no Canadá, em vários países das Américas, você vê novas escolas, novas tendências, mesmo aqui na América Latina, na Argentina principalmente. Mas no Brasil, começaram a surgir escolas que já se autodenominavam escolas de música popular, para evitar qualquer atrito com a escola tradicional. Mas, na verdade, essa divisão é uma divisão antiga também, e hoje em dia não faz o menor sentido, porque a música experimental, a música contemporânea, a chamada música popular, ela já tem tantas divisões dentro dela que classificar uma escola de música clássica e escola de música popular é, no mínimo, uma redução que não tem mais pertinência. Então, aqui, o que nós estamos fazendo é um trabalho de arte como um todo, que, na verdade, nada mais é do que a nova percepção da arte mundial. Hoje em dia é difícil você encontrar um espetáculo musical que não tenha muito de teatro, que não tenha já o cinema, que não seja gravado, ou que não receba as outras mídias todas. Então, tratar a música isoladamente, o teatro isoladamente, o cinema, não existe isso. A forma mais correta seria juntar as artes e tentar
através do encontro delas, se encontrar uma forma mais moderna, mais contemporânea de se lidar com a educação artística. É o que a gente faz aqui. Mas no caso especificamente do curso de música, você já me explicou outras vezes, antes desse papo aqui, eu entendo, daqui a pouco eu já não entendo mais. Como é que é o processo de formação em música da usina? Como é que você faz para juntar experiências tão distintas, né, de gente que já toca, com gente que não toca nada? Como é que é reunir esse pessoal e, assim, reunir em torno de que formação, de que processo? Olha, a música, ela é a arte dos sons. Quando a gente considera, por exemplo, que um músico de uma tribo amazônica qualquer, está lá tocando a sua flauta, ele é um músico ou ele não é um músico? Ele é um músico. Aquela música, ela atinge a humanidade como um todo. Um japonês vai ouvir aquela música e pode se emocionar com ela? Sim, vai. Quando você vê um músico fazendo uma experiência musical lá na Dinamarca, com sons concretos, com sons de latas e areia e pedras, aquele som é música também. Ele é mais música ou menos música do que daquele indígena lá? É tão música quanto. Então, quando você para analisar hoje o conceito de música, que é muito abrangente depois do século XX, e já no século XXI, a gente tem que considerar que o conceito musical ele ampliou-se tudo o que o século XX permitiu. No século XX, chegou-se até a fazer a música do silêncio. Ou seja, que instrumentista é esse que se prepara para, de repente, tocar o silêncio? O silêncio, o ruído, todas as formas de manuseio do som e de conceito do som, ou da ausência de som. Pensando dessa forma, de uma forma então mais contemporânea, mais abrangente, e se valendo de toda a experiência que a humanidade já alargou o conceito musical, com a qual ela já alargou o conceito musical, a nossa escola hoje, ela não pode criar uma distinção entre um aluno que é um criador, um jovem, que de repente faz experiências com o som e que não tem uma formação acadêmica, com aquele que tem a formação acadêmica, porque muitas vezes nós vamos constatar que na comunicação musical, aquele que teoricamente não tem esse estofo acadêmico, ele às vezes se comunica mais. Veja o fenômeno hoje da música. Os maiores sucessos mundiais, muitas vezes, são músicos sertanejos, de rock and roll, que não sabem nem ler e escrever música, porém comunicam-se. A gente não pode invalidar esse tipo de comunicação. Podemos atribuir a fenômenos de divulgação, a isso e aquilo, mas o fato é que eles tocam, as pessoas ouvem, e mesmo que seja por repetição ou não, há comunicação, há empatia. Ou seja, a música hoje, ela começa a ganhar uma dimensão que ela não pode mais ser simplesmente desconsiderada. Essa música com um formato não acadêmico. Então, quando a gente vai estudar a música, a gente pode sim colocar no mesmo grupo alunos de diferentes estágios, porque eles vão aproveitar de forma diferente esses professores. E aqui na usina, o que nós fazemos é trazer professores que também pensam dessa forma, ou seja, que tratam a música de uma forma mais ampla, mais experimental. Por que isso, Jorge? Por um motivo muito simples. A música de cada região, ela tem que ser feita de acordo com cada região. Ensinar a música, como antigamente se fazia, de certa forma, era quase uma forma de doutrinamento. As pessoas chegavam e diziam, olha, isso é música. A música tem a harmonia, a música tem o ritmo, a música tem a estrutura melódica, e isso é música. Tudo que está fora disso não é música. O que está fora disso não é música. E quando a gente pega, por exemplo, as escalas microtonais de certas tribos, aquilo não é música mais, então? Não, aquilo ainda é música. Mas se aquilo é música também, então nós temos que botar isso no currículo. Não, nós não vamos colocar. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos deixar ir a estrutura, a essência do que é musical, do que é o fazer musical, e passar então a tratar os futuros músicos, compositores, intérpretes, com muito mais abrangência. Daí é que é sensacional o que nós fazemos aqui na usina, porque nós reunimos. Primeiro a gente oferece um curso de criação musical, que é o que a gente faz na usina. Criação musical. Por que criação? Porque a própria interpretação já é uma forma de criação. O compositor cria, mas o intérprete recria. Então, tudo passa pela criação. E a criação é conceito, mais do que qualquer outra coisa. Então, o que nós discutimos no curso são conceitos, formas de se
fazer música. Então aqui não está em voga, por exemplo, o instrumento, ensinar a tocar um instrumento? Está na medida em que o instrumento é, como o próprio nome já diz, o canal, o instrumento para o fazer musical. Mas ele não é o fim. Mesmo porque, se nós estabelecemos que uma determinada técnica instrumental é o objetivo do curso, nós vamos começar a restringi-lo e torná-lo, invariavelmente, mais estreito e menos abrangente. A ideia do nosso curso foi, assim, explicando para quem não conhece o que nós fazemos aqui, foi fazer o seguinte: trazer artistas que têm um trabalho interessante em música, mas não um trabalho de repetição, um trabalho normalmente de criação, para mostrar aos nossos artistas e trocar com eles formas de se achar a arte individual, a arte de cada um. Dessa forma, o que a gente pretende aqui é daqui a pouco conseguir que os nossos alunos comecem a descobrir e a criar a sua forma também muito particular de fazer arte. Esse é o nosso objetivo. Nem tanto que eles consigam tocar bem, por exemplo, o choro, o samba, ainda que a gente estude o choro, o samba, a música contemporânea, a música dita clássica, e todos esses formatos vão juntar a eles, trazer a eles informação, mas não ditar um caminho. Pelo contrário, abrir todas as possibilidades de caminho para que eles formem o seu caminho, que provavelmente não será nenhum desses, mas a junção de alguns ou um novo. Então, por exemplo, grupos que já estiveram aqui conosco, como, por exemplo, o grupo Barbatux, ele surgiu, Fernando Barba, surgiu quando ele descobriu o som do corpo. Ora, é o instrumento mais barato que existe, né? Esse, ninguém pode dizer assim, eu não tenho dinheiro para comprar o instrumento. O instrumento está em si. O grupo Bombando, que esteve aqui também, faz o som só com a boca. A não ser que a pessoa seja muda, esse é um veículo que ela pode, um instrumento que já vem de fábrica. E que descobrir a música através desse instrumento não só é muito, vamos dizer assim, simples, como também é uma forma de desenvolver muito a criatividade, porque você tem que ultrapassar a limitação que esses instrumentos teoricamente teriam. Ou seja, até onde eu posso ir com o meu corpo, até onde eu posso ir com a minha voz. Mas todos esses artistas utilizam os conceitos todos da música universal. Então é legal, a gente estuda tudo isso e de repente é curioso você ver, por exemplo, um percussionista, nós temos no nosso grupo que estuda percussão sinfônica, ao lado de um índio, o índiozinho Kaxinawá, e os dois estão vendo aquela oficina com diferentes olhares, mas estão lado a lado fazendo a mesma música, ou fazendo uma música conjunta. É interessante. Roberto, nós vamos dar uma paradinha, mas vamos continuar nosso papo no próximo bloco. Obrigado. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta. Hoje eu estou conversando com Roberto Birgel, que é o coordenador de música da Usina de Arte João Donato. Aliás, o programa hoje está sendo gravado no espaço cênico aqui na Usina de Arte. Roberto, nós fechamos o primeiro bloco falando do processo de formação de música aqui da usina. Você já está aqui desde o ano passado trabalhando com esses jovens. Nós temos talentos? Temos talentos excepcionais. E falar assim, claro, vai dizer que tem talento. Não, não é. Temos porque são pessoas que me surpreendem a todo instante. Nesse semestre, eu propus aos alunos que trouxessem os seus projetos pessoais com música. E como você disse, a nossa turma é bastante heterogênea. O grupo é heterogêneo porque ele não restringe um nível X ou Y de escolaridade musical, vamos dizer assim, nem a gente impõe um teste musical em determinada linha musical. Veja, um teste musical verdadeiro, ele é muito subjetivo. Como eu já te contei, eu tive, por exemplo, a oportunidade de ter aula, de ter um workshop com o saudoso Frank Zappa. E quando ele chegou, isso foi lá na Alemanha, e lá, quando ele propôs assim, vamos fazer um trabalho, todos aqueles maestros, eram todos compositores, mas acharam assim, pelo amor de Deus, vem esse roqueiro, qual é? Quando ele propôs um simples exercício, um exercício de execução, e colocou todo mundo para se virar musicalmente, sem
o apoio da arte que as pessoas todas ali vinham estudando por anos e anos. Ou seja, quando os artistas se viram em mar aberto, tendo que se virar com os conceitos básicos da música, aí a coisa mudou de jeito. E de repente você via aquela turma toda de professores agindo quase como crianças, meninos, redescobrindo a música. Por isso que eu te digo, nós temos entre os nossos alunos alguns, por exemplo, a Regina, uma aluna nossa, ela compõe. Mas ela não sabe escrever música, mas ela compõe. Ela tem músicas imensas. E você diz assim, mas é uma música que ela faz ali e depois nunca mais repete. Não, as músicas são totalmente estruturadas. E quando a gente analisa essas composições, a gente percebe intuitivamente que ela vai por caminhos que são muito interessantes. E o que é a composição? O que é a criação musical, senão esse casamento entre a inspiração, essa inspiração quase que intraduzível, e a técnica que se adquire. Mas a técnica, como se adquire, é a parte mais fácil. Já a inspiração, essa pressupõe toda uma disponibilidade. E nesse sentido eu encontrei nos nossos alunos aqui pessoas muito interessantes. Também pessoas que se dispõem a ficar 4 horas por dia, 5 dias por semana, durante meses, comprometidas com um estudo profundo da música, e aceitando a proposta que vier. Eles não sabem o que vem pela frente. É como eu te falei do Frank Zappa, eles não sabem. De repente chegam aqui, por exemplo, professores, como esteve aqui o Nico Nikolaevski, do Tangos e Tragédias, que é um grupo, ele e o Ike, eles fazem um trabalho há 23 anos, muito performático. Tão performático que a cada noite de espetáculo, eles, se relacionando com o público, eles não sabem o que vem por ali. Ou seja, é uma disposição do artista que leva ele quase para um campo circense, onde ele corre risco. E ele corre esse risco sem rede de proteção, porque ele não sabe o que vem do público. É muito diferente da postura do músico, que de certa forma se protege com a quarta parede do teatro, e ali ele está naquela redoma. Não, ele troca com... E é isso que a gente propõe para os nossos alunos. Eles têm que, de repente, se despir de todos os preconceitos ou conceitos já afirmados e assumirem uma forma criativa. Tão criativa e tão nova que é um verdadeiro jogo musical. Ele não sabe o que vem, ele vai ter que pensar e agir rápido. Agora, você falou dessa experiência com Frank Zappa, você contou também que teve aula na Alemanha com Piazzolla, né, com Chick Corea, quer dizer, maestros, pessoas de formação erudita que de repente tem uma quebra com compositores populares, com roqueiros. Assim, deve ter sido um choque muito grande. Eu acho que você acabou trazendo isso para esse processo de formação aqui. E pensando essa ideia do século XX, toda essa abertura que o conceito de música teve, né, as novas tecnologias, que é importante dominar, isso é muito bom para a formação do novo músico, quer dizer, não só aprender o instrumento, mas a ideia de criação, de composição, de empatia, e também essas ferramentas, por exemplo, mexer no estúdio, saber o que pedir, essas novas tecnologias de sintetizadores, enfim, todas essas tecnologias. Isso é importante para essa formação do músico atual? Quando eu tive aula com alguns artistas, eu fiquei realmente fascinado, porque naquela época eu já tinha feito todo o estudo acadêmico, a formação acadêmica clássica, o 3º grau musical no Brasil, e aí eu fui para a Alemanha continuar meus estudos e fiquei muito surpreso quando vi que eles pegavam artistas que eu considerava assim nada acadêmicos e traziam para dentro do conservatório, traziam para aquele ambiente de estudo, vamos chamar assim, aquele ambiente de experimentalismo, de aperfeiçoamento do conhecimento, que eram as escolas lá, para desenvolverem um trabalho musical com músicos que já vinham, que tinham linhas diferentes. O que se buscava, na verdade, é esse elo comum que todo artista tem. O artista busca a comunicação, a melhor comunicação. E aí, quando você encontra craques da comunicação, há pessoas que dizem assim, poxa, eu jamais convidaria para fazer um trabalho numa masterclass um artista como um cantor popular. Mas eu lhe digo, Roberto Carlos, com a experiência... Roberto Carlos, o rei, né, da música romântica brasileira, ele tem tanta experiência, ele tem dentro dele um cabedal tão grande de conhecimento da arte musical, num nível que é tão interessante que no momento que você coloca, por exemplo, se fizesse se ele ministrasse uma aula para maestros e compositores, ele teria muito a ensinar. E tem, e todo mundo sabe disso. Porque no momento que ele tem essa empatia e comunica-se com tanta gente de forma tão bela e tão profunda,
o que é que o artista pretende? Pretende também essa comunicação, ainda que muitas vezes a proposta seja um pouco mais restrita, ou seja, mais direcionada para esse ou para aquele campo. A capacidade comunicativa é o grande elo entre todos os artistas. E, nesse sentido, eu fiquei, na verdade, maravilhado quando percebi que no convívio com esses artistas, o que mais se destacava era o impensado. Por exemplo, eu cheguei quando eu fui, mas isso foi na década de 80, na Alemanha, eu cheguei lá, eu vinha de uma formação acadêmica muito boa no Brasil, cheguei na Alemanha e fui ver as matérias na escola superior lá, e muitas delas batiam, e de repente eu olhei lá e vi técnicas de gravação. Poxa, mas eu sou um pianista, sou um regente, técnicas de gravação, não sou técnico de som. Aí fui arguir, fui discutir com eles ali, argumentar que não precisava. Eles disseram: meu amigo, hoje em dia 100% da música acaba sendo gravada. E o artista, quando entra dentro de um estúdio, ele não pode ficar à mercê dos técnicos. Ele tem que ter um mínimo de conhecimento para que naquela mídia que ele vai colocar a obra dele, ele também se satisfaça, ele consiga o melhor resultado. Isso é matéria obrigatória e você tem que concordar, há de convir que pelo menos no século XX, a gravação possibilitou um músico que antes atingia milhares de pessoas, atingir milhões de pessoas. Bilhões até, né? Uhum. Então, o que acontece? Há novas matérias que devem ser incluídas no currículo, mas não incluídas assim, é um curso adicional. Não, faz parte do importante, do mais importante do curso. Até porque, no nosso curso de música, aqui a gente tem percebido que muitos dos músicos acabam optando por esse caminho para se expressar. Na minha turma do curso superior de piano, por exemplo, eram 30 alunos no primeiro ano. Formaram-se 3. 27 desses concertistas, pianistas que fizeram curso superior de piano, desistiram. A maior parte deles desistiu, foram fazer outras coisas, mudaram de profissão até. Naquela época, na década de 80, quando eu me formei, início da década de 80, esse tipo de resultado era aceitável. Com o passar do tempo, viu-se que não é aceitável. Porque daqueles 30, se só 3 seriam concertistas, os outros 27 poderiam ser jornalistas ou pensadores da música, críticos de música, técnicos de estúdio, porque um técnico de estúdio que tem sensibilidade musical é outra coisa, técnicos de espetáculos, diretores musicais, compositores, porque a composição mesmo, a criação musical, ela é muito pouco contemplada nos cursos de música, muito pouco. É porque quem nasce compositor... Não é assim, não é assim. Todos nós podemos sentar e escrever uma redação, ou seja, todos nós temos capacidade criativa. Desenvolvê-la é outra história. E quando a gente estimula, é impressionante como a gente descobre como as pessoas podem pintar, podem escrever, podem compor, podem se expressar artisticamente de forma criativa. Esse é o mote do nosso curso, estimular a criatividade. Não é fácil, porque, como eu te disse, as pessoas entram no curso de música esperando aprender a tocar violão. Mas o violão a pessoa vai aprender sozinha, não vai aprender em grupo. Agora, o que se aprende em grupo são certos conceitos que norteiam até o estudo individual do violão depois, ou do piano, do que for. Roberto, para fechar nossa conversa, cada segmento artístico da usina, que nós temos aqui artes plásticas, audiovisual, cinema, teatro, música, tem proporcionado um contato muito grande com espetáculos, com pessoas de renome nessas áreas no Brasil. Eu queria saber, na área de música, o que vem por aí ainda, né, para a gente ter uma ideia, porque tem sido também muito interessante para o público do Acre, que acaba recebendo também espetáculos, e qual a expectativa ainda para esse ano no curso? Então, nesse ano nós estamos trabalhando linguagens, novas linguagens, e a chamada alfabetização clássica musical. Então, os professores que vieram para o curso de música, eles trabalharam a forma deles se expressarem, comunicarem-se entre músicos, né? A comunicação entre músicos. Então, eu tenho lá minha música, eu quero que você toque comigo, então como eu vou passar isso para você? Pode ser através das tradicionais partituras, né? Os pentagramas, mas existem outras tantas técnicas de comunicação artística. Todas elas estão sendo vistas. Também a apresentação dos instrumentos, as variadas formas de se produzir musicalmente. Mas trouxemos, nesse primeiro semestre desse ano,
5 espetáculos que representam formas muito interessantes de pesquisa musical. Então foram os Babatuques, foi o grupo Bombando, banda vocal, esteve aqui a dupla Tangos e Tragédias, que é aquele espetáculo performático maravilhoso, esteve aqui o Bruce Henry e o Stephen Harper, que são um sapateador e um baixista, que fazem um trabalho também de combinação inusitada de produção sonora, né? Um que produz musicalmente e sonora, se expressa sonoramente com os pés, o outro com a região mais grave da tessitura musical, e finalmente o trio Arcano, o trio da filha do Egberto, da Bianca Gismonti, do Vitor Soma e do Adriano Sampaio, que mostraram a música instrumental produzida como as pessoas meio que a conhecem, mas com um viés de pesquisa, de busca também de novas sonoridades. Para o segundo semestre, nós vamos continuar a trazer artistas que se expressem de forma interessante. Então, eu estou conversando agora com o grupo Wacti, para eles virem ministrar uma oficina de uma semana, onde eles vão construir todos aqueles instrumentos maravilhosos deles, então, os músicos, e trabalhar com os nossos alunos aqui as técnicas. E o que é o grupo Wacti? O grupo é um grupo que cria instrumentos. Então, eles vêm ministrar uma oficina disso e fazer o show deles. O grupo Wacti, que tem tocado aí com Philip Glass, Milton, Paul Simon, muita gente, né? Eles são maravilhosos, e são uma referência desde 1978 na pesquisa musical. Agora, fazer como eu quero que eles façam aqui, uma oficina na qual eles construem e deixem para a nossa orquestra experimental instrumentos com aquela criatividade é uma coisa muito interessante. O artista que nós estamos conversando para vir agora no segundo semestre, também ministrar a oficina e apresentar o seu espetáculo, que já esteve aqui em Rio Branco, é o Antônio Nóbrega. Mas agora fazer um trabalho de combinação musical com a cultura local, que é uma coisa muito interessante. E com as referências do Nordeste. Exatamente. E trazendo aquele enfoque que ele fez e aquela capacidade de pesquisa que eles têm, que o grupo Brincante tem com a cultura do Nordeste, para a região Norte. Para que nos dê também condições de, através dessa mesma forma de pesquisa, desenvolvamos aqui uma arte nortista rica, interessante. Também, aí estou conversando com tem 3 que estão vendo lá suas agendas, porque é segundo semestre, um mestre de bateria. Conversei com o mestre Odilon, da Grande Rio, mas ele não anda de avião. Ele disse assim, sinto muito, só se eu puder ir de ônibus. É muito longe. Ficou. Agora, provavelmente quem virá será mestre Paulinho. Mestre Paulinho, da Beija-Flor, é maravilhoso. Quando teve agora a abertura do Pan-Americano, teve aquele conjunto de várias baterias de escola de samba, ele era o maestro daquele conjunto. E havia lá centenas de percussionistas das escolas de samba em congregação, tocando juntas. E eu quero, de repente, então, trazer esse músico, que é uma pessoa maravilhosa, principalmente porque ele é uma pessoa simples, que, no entanto, faz a orquestra tipicamente brasileira, que é a bateria de escola de samba, para nos ensinar para os nossos, mostrar como organizar o caos, né? Que é a percussão. Também virão para cá professores que vêm desenvolvendo um trabalho de pesquisa muito aprofundada com o ensino. Então, eu quero trazer alguns professores, compositores, instrumentistas, mas que têm se dedicado ao ensino musical. Porque a gente vai começar também nesse segundo semestre a colocar os nossos alunos para trabalhar com comunidades carentes, com crianças, para que eles exercitem também o que eles estão aprendendo, que é partilhar o conhecimento. Esses artistas têm vindo para cá num exercício tremendo de troca, porque eles não vêm aqui simplesmente para dizer. Claro. Tanto é que, por exemplo, o pessoal do Tangos e Tragédias, que nunca tinha vindo ao Acre, ambos, o Nico me escreveu assim, foi bonitinho, ele escreveu assim, quando saiu daqui, ele mandou um e-mail dizendo assim, foi lindo! Ele falou assim, ficou extremamente emocionado. Nunca tinha vindo ao Acre, e ele falou que foi as melhores apresentações do Tangos de toda a história. E o Ike Gomes, o companheiro dele, que não ministrou oficina dessa vez, me passou lá me mandou um e-mail também incrível, no qual ele expõe um projeto para aulas e tudo mais, dizendo que de um projeto tão rico, tão interessante e inédito, ele faz questão de participar. Ou seja, os artistas começam agora a me procurar para virem trocar aqui, para trazerem a sua arte nesse causa, né? Sim. E mais, ele esteve aqui e ele disse assim, me apaixonei pelo Acre. Agora,
não é porque a gente queira que as pessoas se apaixonem pelo Acre, mas é bacana saber que ao tocar a nossa cultura, e não tocar só pela paisagem, pelas belezas naturais, pela riqueza, a suntuosidade de algumas obras e tudo, mas tocar pela gente, pelos artistas, pelo jeito de ser, eles saem encantados, saem apaixonados pela região. Estamos desenvolvendo uma série de propagadores, de verdadeiros embaixadores do Acre por aí, que também é uma coisa muito legal, incluir a região o oeste e a região norte no mapa cultural brasileiro, com uma proposta única no Brasil hoje. Roberto, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Eu que te agradeço muito, adoro o teu trabalho. Obrigado. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.